O acordo estratégico do Irã com a Rússia é um completo absurdo. E não são minhas palavras. Palavras de Mohammad Sadir, principal conselheiro de política externa do Irã, que lançou um ataque feroz contra Moscou em entrevista recente. Assista a isto. Quando Israel atingiu todos os nossos centros de defesa aérea, surgiram perguntas. Como Israel sabia sobre eles com tanta precisão? Minha análise é que os russos passaram essa informação para os israelenses. Sadir não se conteve. Ele incendiou a aliança Irã-Rússia, chamando-a de fraude, traição e acusando Putin de apunhalar o Irã pelas costas. O chocante é que isso ocorre poucos meses após Teherã assinar um pacto estratégico de 20 anos com Moscou. Mas desde então, o Irã foi atingido, isolado e ignorado. E a Rússia? Eles sumiram. Segundo Sadir, o Irã pode ter feito um pacto inútil com o diabo. Agora, o Irã vê Moscou como um oportunista traiçoeiro. Vamos analisar como um pacto de 20 anos se transformou em um desastre diplomático e como seu colapso está remodelando alianças em toda a região. Para entender por que essas palavras foram tão apaixonadas, é preciso ver os eventos que levaram a isso. Em janeiro, Irã e Rússia firmaram um grande acordo em Moscou. Acordo de 20 anos para uni-los em comércio, energia e cooperação militar. Ambos os países sofriam forte pressão de sanções, com Estados Unidos da América e Europa restringindo suas economias. O acordo era uma tábua de salvação para dois países marginalizados, permitindo que se apoiassem mutuamente. Os líderes se cumprimentaram, discursaram sobre unidade e apresentaram isso como um passo ousado contra os inimigos. Por um instante, parecia que eles tinham chance de sucesso. O Irã começou com grandes expectativas. Eles buscavam armas avançadas para se proteger, principalmente de Israel, sua maior preocupação. Eles estavam de olho em caças russos, que poderiam competir nos céus e em sistemas de defesa capazes de abater ameaças inimigas de longe. O Irã esperava apoio da Rússia se a situação piorasse, mesmo que não fosse direto, mas algum tipo de suporte. O acordo veio após anos de pequenos contratos, com a Rússia vendendo sistemas mais antigos para o Irã no passado. Mas, com o passar dos meses, essas esperanças começaram a desaparecer. A Rússia adiou a entrega dos equipamentos, alegando problemas nas fábricas ou receio de desagradar outros países. O Irã esperou, acreditando que a paciência valeria, mas a diferença entre o que queria e o que recebeu só crescia. Em junho, tudo desmoronou. Israel realizou um ataque surpresa a Teherã e um deles atingiu uma emissora de televisão estatal. Você pode ver os impactos devastadores deste ataque com mísseis balísticos iranianos. Era um bloco residencial não alvo militar e foi totalmente devastado. Na manhã do dia 13, Israel realizou ataques aéreos coordenados que abalaram o núcleo das Forças Armadas do Irã. Eles chamaram de Operação Leão Ascendente. E não foi apenas rápida, foi cirúrgica. Nos 12 dias seguintes, caças, drones e agentes secretos israelenses destruíram eficientemente as defesas do Irã. Os alvos eram a base da postura militar do Irã, não eram aleatórios. Instalações nucleares, silos de mísseis, radares, centros de comando da Guarda Revolucionária e baterias antiaéreas. Ao final, mais de 900 locais foram atingidos. Centenas de lançadores de mísseis foram destruídos, reduzindo a capacidade de retaliação do Irã em quase metade. E assim, a ilusão de prontidão desmoronou. Em Teherã, a liderança entrou em pânico. Comunicações caíram e cadeias de comando se fragmentaram. A rede de defesa aérea, antes considerada robusta e impenetrável, revelou-se frágil. Este deveria ser o momento do Irã para mostrar força. Em vez disso, tornou-se uma demonstração de vulnerabilidade. Os ataques não foram apenas poderosos, foram precisos demais. Israel parecia ter um mapa completo das defesas do Irã, até a última antena de radar. E para piorar a situação do Irã, Israel não estava sozinho. Poucas horas após o ataque inicial, os Estados Unidos declararam total apoio, classificando a operação como autodefesa necessária. Satélites americanos, ativos de inteligência e aeronaves de reabastecimento apoiaram silenciosamente a campanha nos bastidores.
Reino Unido, França e Alemanha também demonstraram solidariedade e apoio logístico. O Ocidente se uniu em torno de Israel, reforçando sua posição e enviando uma mensagem clara. Essa não era apenas a luta de Israel, era uma demonstração de força apoiada por uma coalizão. Enquanto isso, a Rússia, que deveria ser o principal parceiro do Irã, ficou em silêncio. Sem condenação, sem apoio, sem mobilização. Os meios de comunicação de Moscou minimizaram os ataques, e os funcionários do Kremlin evitaram responder às perguntas. Para Teherã, o silêncio foi ensurdecedor. Assim começaram os problemas. Para entender por que isso atingiu tão forte o Irã, você precisa olhar para o que o Irã realmente colocou na mesa. Não foi só um aperto de mão e acordos, foi um investimento sério. O Irã enviava milhares de drones, como o Shahed 136 para a Rússia, reforçando a guerra de Moscou na Ucrânia. Esses drones não eram simbólicos, eles eram centrais para a estratégia de campo de batalha da Rússia, usados para atacar a infraestrutura, cidades e linhas de suprimento ucranianas. O Irã não só apoiou, mas também deu vantagem tática à Rússia. Não foi algo unilateral. Teherã esperava algo em troca. Não apenas promessas vagas ou acenos diplomáticos, mas apoio real e tangível. Caças avançados para substituir sua frota envelhecida, sistemas modernos de defesa aérea para proteger seus céus de ataques hostis. Transferência de tecnologia e treinamento servem como defesa estratégica contra Israel e o Ocidente. O acordo de 20 anos firmado em janeiro tratava de sobrevivência, não só de comércio. Ele falava sobre cooperação e defesa, desenvolvimento conjunto e alinhamento estratégico. Não afirmava que a Rússia lutaria pelo Irã, mas o tom sugeria lealdade, o que Teherã entendeu como sinal. Moscou apoiaria eles nos momentos difíceis. Quando Israel iniciou a Operação Leão Ascendente e atacou a infraestrutura militar iraniana, o Irã aguardou. Esperavam que a Rússia condenasse os ataques, desse inteligência ou mostrasse solidariedade, mas Moscou não se pronunciou. Nenhum jato chegou, S-400 não foi implantado, nem dados de satélite compartilhados. Só silêncio e desculpas. Logística, timing, burocracia, tudo impede a ação. Para o Irã, esse silêncio parecia traição. Eles apoiaram a Rússia quando poucos fariam isso. Eles arriscaram sanções, isolamento e retaliação diplomática para apoiar a guerra de Moscou na Ucrânia. Mesmo com suas cidades em chamas, a Rússia não ofereceu palavras firmes. Sem envios de emergência ou apoio, só atrasos na névoa diplomática. Não era só armas, mas confiança. O Irã considerava a Rússia um parceiro estratégico, talvez até um amigo que surgiria em momentos importantes. Quando os mísseis chegaram, a amizade acabou, restando apenas uma amarga constatação. O Irã deu muito e recebeu pouco em troca. Sem apoio russo, o Irã reagiu lançando mísseis e drones contra cidades israelenses. Alguns conseguiram passar, danificando prédios e ferindo civis, mas o impacto foi limitado. Domo de Ferro e Funda de Davi do Irã interceptaram a maioria dos disparos inimigos. Enquanto a mídia estatal iraniana mostrava supostos acertos, a realidade local era diferente. De volta ao país, o governo iraniano entrou em modo de controle de danos. Transmissões foram inundadas com lançamentos de mísseis, drones e manifestações patrióticas. Autoridades elogiaram a resistência e prometeram vingança. Mas o clima nos bastidores era sombrio. A pergunta começou a se espalhar. Como Israel sabia exatamente onde atacar? Como eles conseguiram burlar sistemas que deveriam ser de última geração? Por que a Rússia ficou em silêncio? A guerra foi curta, mas seu impacto durou. Foi um alerta para estrategistas militares e arquitetos da política externa do Irã. A aliança com a Rússia visava proteção, dissuasão e armas avançadas. Em vez disso, o Irã ficou exposto, isolado e fazendo perguntas difíceis. A Operação Leão Ascendente foi mais do que uma campanha militar. Foi um espelho. O Irã viu nesse espelho uma estratégia de defesa baseada em bases frágeis. Uma parceria que não se sustentou e uma vulnerabilidade que não podia mais ser negada. Na busca por respostas, o Irã passou a desconfiar de traições, apontando o Azerbaijão como principal suspeito. A lógica era clara. O país faz fronteira com o Irã, tem fortes laços militares com Israel e já foi acusado de permitir missões de vigilância israelenses em seu território.
Radicais iranianos e a mídia ligada à Guarda Revolucionária Islâmica ampliaram a história, alegando que Baku traiu Teherã ao permitir o uso de seu território ou silêncio à inteligência israelense. Diante da especulação, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã buscou acalmar os ânimos. Ali Larijani, principal oficial do Conselho, negou publicamente os rumores e disse que não havia evidências do envolvimento do Azerbaijão. Destacou que a declaração de Baku não era hostil ao Irã e que os canais diplomáticos seguiam abertos. Isso não foi só negação, mas uma recalibração estratégica. Ao inocentar o Azerbaijão, Teherã encerrou o assunto e passou a focar em ameaças reais. A negação foi importante. Isso manteve a estabilidade regional quando Irã e Azerbaijão haviam acabado de assinar mais de 50 acordos de cooperação. Outras teorias continuaram circulando nos bastidores. Alguns apontaram para redes curdas, especialmente após prisões em massa nas províncias ocidentais. Alguns sugeriram coordenação de inteligência ocidental, sem acusações oficiais. Com o Azerbaijão descartado, a narrativa mudou. Isso não era sobre vizinhos, mas sobre jogadores maiores, violações graves e uma guerra silenciosa já existente antes dos mísseis. Depois, Mohammad Sadir entrou em cena e fez uma acusação que não só gera manchetes, mas abala alianças. Ele disse que a Rússia forneceu a Israel as coordenadas das defesas aéreas do Irã, dando o plano exato para enfraquecer a resposta iraniana. Não era vago, não era especulativo, disse Sadir. Era claro, a Rússia traiu o Irã. E não vinha de comentarista marginal ou fonte anônima. Sadir é um membro sênior do Conselho de Discernimento de Oportunidade do Irã, um diplomata veterano com laços profundos com o círculo íntimo do líder supremo. As palavras dele têm peso, seu acesso é real e o momento em que falou foi explosivo. Sadir foi ainda mais longe nessa mesma entrevista, apontando o dedo para Israel pelo que ele considera ser o assassinato do ex-presidente do Irã, Ibrahim Raisi. Naquele acidente de helicóptero em maio, ele expôs isso como parte de um padrão maior, onde Israel vinha agindo nos bastidores para enfraquecer o Irã em todas as oportunidades, desde atacar líderes até atingir instalações militares. Isso não foi apenas um comentário casual. Isso estava ligado à frustração dele sobre o quanto o Irã ficou exposto, com inimigos atacando o coração da sua liderança e nenhum aliado de verdade se levantando para impedir isso. Isso pintou um quadro de Israel como uma força implacável que vem minando a estabilidade do Irã há anos, fazendo a guerra recente parecer o auge de uma longa campanha, e não apenas um evento isolado. O momento não poderia ser mais volátil. O Irã já estava cambaleando com o custo da guerra. Anos de investimento militar, reduzidos a escombros, ativos estratégicos debilitados. E uma sensação de vulnerabilidade que fere mais profundamente do que qualquer míssil poderia. A afirmação de Sadir tocou em algo mais antigo, uma inquietação de longa data sobre a confiabilidade da Rússia. Israel atacou alvos iranianos na Síria por anos, frequentemente sob radar e defesas russas, sem punição. Moscou nunca interveio, mesmo após centenas de ataques. Os comandantes iranianos notaram isso. Antes, os estrategistas sussurravam, mas com Israel atacando no Irã, os sussurros viraram acusações. A Rússia foi realmente uma aliada, ou apenas uma parceira conveniente quando isso atendia aos seus interesses? Agora, como você pode imaginar, a acusação caiu como um míssil dentro do establishment político do Irã. Isso pressionou imediatamente as facções pró-aliança com a Rússia. Aqueles que haviam defendido uma cooperação militar mais profunda, acordos de defesa conjuntos e planejamento estratégico de longo prazo com Moscou. De repente, a credibilidade deles estava ameaçada. O pacto de 20 anos agora parecia um erro. E o silêncio da Rússia durante a Guerra de Junho não foi só frustrante, mas também suspeito. Como era de se esperar, mesmo sem provas, surgiram especulações e a mídia iraniana logo divulgou a história. Redes sociais pegaram fogo e analistas, ex-generais e clérigos começaram a opinar. A Rússia esteve realmente do lado do Irã? Teherã foi enganada? O público, já impactado pela precisão dos ataques de Israel, agora questionava: a Rússia contribuiu para isso? A raiva se espalhou rapidamente. As pessoas não estavam apenas chateadas com os danos, elas se sentiam traídas. A aliança com a Rússia foi apresentada como proteção e parceria estratégica para fortalecer e defender o Irã de potências hostis. E agora,
Uma das vozes mais confiáveis do Irã estava dizendo que o escudo havia sido sabotado por dentro. Essa pergunta ficou no ar e iniciou uma investigação silenciosa, porém urgente. Após o conflito Irã-Israel em junho de 2025, a inteligência iraniana revisou profundamente sua infraestrutura cibernética, especialmente nos sistemas dos Centros de Comando Militar e Defesa Aérea. O que eles descobriram foi profundamente perturbador. Diversas redes que deveriam ser isoladas e seguras haviam sido invadidas meses antes. As invasões eram ameaças persistentes avançadas, usando ferramentas cibernéticas sofisticadas para se manterem ocultas e transmitirem dados em tempo real a agentes externos. Essas operações não só vigiavam, mas também forneciam inteligência em tempo real, usada para guiar ataques israelenses precisos. Apesar da ausência de resultados oficiais, relatórios internos indicaram que parte dos dados de direcionamento usados por Israel pode ter vindo dos sistemas do Irã. Essa revelação levantou uma possibilidade perturbadora. Alguém estava observando eles por dentro. Nesse momento, as suspeitas sobre a Rússia aumentaram. O YouTube acabou de fazer um anúncio surpreendente. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não possui criadores suficientes. Por isso você vê vídeos com menos de 1000 visualizações na sua página inicial, como este. Isso não quer dizer que todos precisem criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube, especialmente sem mostrar o rosto, agora é o momento ideal. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo mais canais novos e pequenos do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas dúvidas sobre como começar e crescer um canal. Recebemos perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que está interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Clique no link na descrição ou no card na tela. Moscou há muito tempo é fornecedora da arquitetura de software militar do Irã, incluindo plataformas de integração de radar e sistemas de coordenação por satélite. Se esses sistemas tivessem portas dos fundos ou canais de dados inseguros, informações sensíveis poderiam vazar facilmente. Ainda não está claro se foi sabotagem ou engenharia descuidada. Para os analistas cibernéticos iranianos, as implicações eram claras. Seus sistemas de defesa essenciais usavam tecnologia estrangeira que pode tê-los traído. O incidente mostrou não só falhas técnicas, mas também uma fraqueza estratégica que o Irã não pode mais ignorar. Teherã passou a reavaliar sua infraestrutura digital, questionando a dependência de códigos estrangeiros e buscando mais independência em cibersegurança. A guerra foi breve, mas seus impactos digitais estão mudando a doutrina de defesa do Irã de forma duradoura. Apesar das preocupações, o Ministério das Relações Exteriores do Irã respondeu rapidamente ao desabafo de Sadir. Divulgou uma declaração esclarecendo que suas opiniões eram pessoais, não a posição oficial de Teherã. Destacaram que, apesar da experiência dele em política externa, suas declarações não representam nem influenciam o governo nas relações com Moscou. A resposta veio rápido, provavelmente para evitar perda de controle. Mas isso não impediu a tempestade online, já que as redes sociais explodiram com debates, memes e opiniões acaloradas de pessoas comuns, questionando se a aliança era realmente sólida, como disseram. O programa onde Sadir revelou tudo isso depois alertou que as opiniões eram pessoais e não representavam o canal. Isso só aumentou as conversas sobre rachaduras no sistema. Isso mostrou como uma voz podia se espalhar e fazer todos repensarem o que já consideravam resolvido. Então, a grande questão agora é: se o que Sadir disse deve ser considerado um fato, quais razões Moscou teria para trair o Irã dessa maneira? A verdade é que o silêncio da Rússia não foi acidental. Foi uma jogada calculada, moldada por uma teia complexa de interesses, começando por seu relacionamento estrategicamente discreto com Israel. Durante anos, a Rússia tem caminhado na corda bamba na Síria, onde mantém instalações militares importantes como a base aérea de Hamaimim e a instalação naval em Tardiz. Essas bases são vitais para o poder russo no Mediterrâneo, e protegê-las exige evitar conflito direto com Israel. Por isso, Moscou e Tel Aviv criaram um mecanismo de desconflição.
É uma coordenação nos bastidores que permite a Israel atacar alvos iranianos na Síria sem retaliação russa. Não é amizade, é realismo. A Rússia aceita ataques aéreos israelenses enquanto não ameaçarem seu pessoal ou ativos estratégicos. Na Ucrânia, o exército russo está sobrecarregado, perdendo recursos e tropas em uma guerra sem fim à vista. Abrir outra frente no instável Oriente Médio seria um desastre estratégico. A Síria aprendeu isso de forma dura, pois a Rússia não a ajudou quando precisou, resultando na queda do governo Bashar al-Assad. Fornecer armas ao Irã ou enfrentar Israel traz riscos que a Rússia não pode assumir. Cada míssil enviado a Teherã é -1 para o Donbass. A economia também é decisiva. Com tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo sobem e a Rússia, afetada por sanções, depende desses aumentos. Após ataques de Israel ao Irã em junho, o petróleo subiu, trazendo receita à economia abalada da Rússia. Desde que a instabilidade virou lucrativa, o sofrimento do Irã gera lucro para a Rússia. Embora o Irã seja parceiro prático, Israel é ativo estratégico. O comércio bilateral entre a Rússia e Israel movimenta bilhões, abrangendo desde tecnologia agrícola até cibersegurança. Moscou não vai colocar isso em risco por causa de Teherã. O Irã é útil como fornecedor de drones, um incômodo para o Ocidente, uma distração. Mas não é indispensável. A Rússia vê o Irã não como um irmão de armas, mas como um peão em um jogo maior. Esse jogo maior não é novo. Há mais de uma década, toda a abordagem da Rússia em relação ao Oriente Médio tem sido sobre posicionamento, não proteção. Na Síria, trabalhou com o Irã para apoiar Assad, mas também coordenou o espaço aéreo com Israel. Vendeu armas à Turquia e enfraqueceu grupos curdos apoiados pelos Estados Unidos da América. A Rússia quer se manter no centro, oferecendo o necessário para cada jogador e, assim, mantê-los em sua órbita. Para o Irã, essa estratégia era aceitável quando funcionava, mas agora Moscou vê Teherã só como mais uma peça. Peças de peão podem ser sacrificadas. E, falando nisso, se você pesquisar mais, encontrará relatos de fontes de inteligência explicando como. Essa chamada aliança sempre teve camadas de desconfiança embutidas, com ambos os lados realizando operações de espionagem um contra o outro para monitorar e proteger suas próprias agendas. Não é só conversa. Existe uma rivalidade real por baixo da superfície, com conflitos sobre coisas como influência na região e quem leva vantagem nos acordos. Vamos falar do lado financeiro. A Rússia investiu cerca de 27 bilhões de dólares em 2023 e se tornou o maior investidor estrangeiro do Irã em 2024. E eles prometeram mais 8 bilhões de dólares só para projetos de petróleo e gás. O objetivo desse dinheiro era fortalecer a parceria, financiando energia e infraestrutura. Isso mostra que a Rússia vê o Irã mais como um mercado a ser dominado do que como igual. Na hora do aperto, como na guerra, esses investimentos não resultaram em ajuda real com tropas. Eles só destacaram o caráter unilateral disso, onde Moscou avalia seus ganhos em relação aos riscos e muitas vezes acaba protegendo primeiro o próprio bolso. O interessante é que essa tensão e fratura não são secretas, nem passaram despercebidas pelos rivais regionais do Irã. Países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e até mesmo a Turquia estão observando de perto, analisando o quão vulnerável o Irã pareceu após os ataques e como acabou ficando sozinho. Durante anos, o Irã se posicionou como a potência desafiadora, a única nação da região que podia enfrentar Israel e superar os aliados dos Estados Unidos da América por meio de força assimétrica. Mas essa imagem sofreu um golpe em junho. Com a Rússia demonstrando ser pouco confiável, a imagem de intocável do Irã começa a se desfazer. Os serviços de inteligência regionais estariam recalibrando suas avaliações sobre a postura defensiva do Irã. Mas não são apenas os rivais do Irã que estão repensando seus próximos passos. A rede de milícias aliadas do país, como Hezbollah, Houthis e facções das Forças de Mobilização Popular, também passou a fazer perguntas difíceis. Esses grupos dependem de Teherã para apoio financeiro, treinamento e liderança, mas também buscam orientação do topo. A imagem enfraquecida do Irã após a Guerra de Junho tornou alguns desses grupos mais cautelosos e inquietos. Comandantes buscam financiamento alternativo, cogitam ataques ou se expõem menos para evitar represálias que Teherã não pode mais impedir. Não é um desmantelamento total, mas a hesitação,
o que pode rapidamente mudar o equilíbrio em uma região baseada na dissuasão. Círculos de segurança do Golfo discutem que o Irã está enfraquecido, distraído e mais vulnerável à pressão. Apesar das tentativas recentes da Arábia Saudita de reduzir tensões com Teherã pela diplomacia, é improvável que essas iniciativas mantenham a mesma urgência. Se há de considerar o Irã uma ameaça menor. Curiosamente, a traição da Rússia pode ter facilitado uma reconfiguração das rivalidades no Oriente Médio, deixando o Irã mais enfraquecido do que em anos anteriores. Putin foi inteligente na forma como redigiu esse acordo, algo que o Irã percebeu um pouco tarde demais. Um ponto-chave do pacto entre Rússia e Irã é evitar garantias rígidas de defesa. O acordo prevê cooperação em exercícios militares, troca de inteligência e desenvolvimento nuclear. Mas ele não prometeu apoio militar automático se algum lado for atacado, e essa estrutura não foi acidental. Desde o início, o pacto visava alinhar objetivos de longo prazo, não criar uma aliança de combate. Isso deu a Moscou espaço para manobrar, podendo apoiar o Irã diplomaticamente ou economicamente, sem estar obrigado a intervir. E agora, com as tensões aumentando, Teherã se vê obrigado a analisar as letras miúdas. A rede de segurança que imaginavam existir é mais simbólica que real, o que é doloroso. Não porque tiraram o tapete deles, mas porque ele nunca esteve lá. Para o Irã, a guerra foi vista como traição, e não só um revés. Suas defesas aéreas, antes fortes, foram destruídas rapidamente, revelando grandes falhas que podem levar anos e bilhões para serem corrigidas. Teherã buscou suprir as lacunas com sistemas próprios e lançou uma plataforma que dizia rivalizar com a da Rússia. Mas os primeiros resultados mostraram sua fraqueza. Exercícios e desfiles de mísseis tentaram exibir força. Apesar do espetáculo, as defesas do Irã pareciam mais frágeis. Sua economia, afetada pela inflação e sanções, não acompanhava o custo da recuperação. A parceria com a Rússia tinha como objetivo aliviar essa pressão. O comércio cresceu. Acordos foram firmados e o Irã passou a fabricar drones baseados em projetos russos. Porém, no momento crucial, nada disso virou proteção. Sem jatos, sem sistemas de defesa, apenas silêncio. Quaisquer ganhos táticos que eles tenham conseguido foram anulados pela simples verdade. Quando o Irã mais precisou de seu aliado, ficou sozinho. E agora, uma opção é romper. O Irã pode buscar a China, suspender acordos com a Rússia e diminuir a cooperação militar, como o envio de drones. Mas, provavelmente, o relacionamento só vai esfriar. Mas o comércio e acordos continuarão. A confiança ilusória acabou, e a unidade estratégica virou apenas uma relação comercial. Sobre a China, essa ideia traz ilusões. Pequim fez acordos comerciais com o Irã, mas sempre de forma cautelosa e limitada. Ela baseou a relação em influência econômica, não em lealdade estratégica. Quando a Guerra de Junho começou, a China não apoiou nem condenou firmemente. Ela manteve sua habitual neutralidade, evitando cuidadosamente qualquer coisa que pudesse comprometer sua relação com os estados do Golfo ou com Israel. Esse silêncio não foi um descuido, foi estratégia. Pequim trata o Irã como um recurso, não como um parceiro. E os oficiais iranianos estão começando a perceber isso. A ideia de um bloco oriental fornecendo segurança desmoronou tanto quanto o sonho de um apoio russo. Figuras como Sadir alertaram que Pequim, assim como Moscou, age de acordo com seus próprios interesses e não ficará ao lado do Irã em uma crise. Trocar um parceiro não confiável por outro não resolve o problema principal. Isso levou a pedidos por maior autossuficiência, não apenas em armas, mas também em estratégia. O jogo de palavras de Sadir capta o clima nacional. O que foi vendido como uma aliança agora parece oportunismo. A Rússia ajudou quando era conveniente e desapareceu quando mais importava. A confiança, quando quebrada, dificilmente volta. Não é uma tensão passageira, mas uma fratura que muda tudo. Irã e Rússia nunca foram aliados, nem na Guerra Fria, Síria ou atualmente. Eles eram parceiros por necessidade, unidos por sanções e inimigos em comum, não por acreditar um no outro. O Irã trouxe geografia e guerra irregular. A Rússia, armamentos e influência global. Tudo era funcional, não emocional. Todo acordo tinha ressalva e todo aperto de mão. Desconfiança. Eles dependiam um do outro por falta de opções. Drones para Moscou, mísseis para Teherã. Mas a influência tem limites, revelados pela Guerra de Junho.
Não foi uma traição repentina, mas o lento fim de um acordo frágil. Anos de desconfiança, mascarados pela necessidade, agora estão vindo à tona. Os oficiais iranianos estão em silêncio. Os estrategistas estão repensando a estratégia. O público está cético. A Rússia não pede desculpas, apenas se ajusta. O Irã enfrenta uma decisão difícil: seguir em um jogo manipulado ou se reinventar, olhando para o leste ou para si mesmo. A aliança continua, mas a ilusão acabou. Agora, trata-se de sobrevivência, não de confiança. Nunca foi irmandade, só um acordo, que agora se rompe.